Estamos de volta com Conexão à Voz da Amazônia. Mais uma vez, eu, Cristina Raine, aqui na ancoragem do programa, juntamente com a nossa amiga jornalista Yolanda Lopes. Tudo bem, Yolanda? Olá, tudo bem? Graças a Deus. Mais um dia aqui juntinhos, né? Satisfação, mais um momento aqui nessa mesa redonda. Quero dizer que a gente está ficando um sucesso. Onde a gente vai, a gente começa a ouvir falar do Conexão à Voz da Amazônia. Isso é bom, hein? A gente estava recentemente ali na COP, num evento da COP, que vai acontecer em novembro de 2025, aqui na Amazônia, Belém, no Pará, e a gente já estava ouvindo algumas pessoas, poxa, eu te vi no Conexão à Voz da Amazônia, que bacana, está ficando bom, é por aí. E sim, somos um espaço de voz, de tudo que está acontecendo, de curioso, de belo, de interessante, as iniciativas aqui da nossa região, na nossa região da Amazônia, do Pará e de Belém. E hoje a gente tem uma turma aqui, Yolanda. 3 meninas contra 3 meninos. Né? Bom, a gente vai falar de esporte. Esporte é concorrência, esporte é bem-estar, esporte é saúde, esporte é Amazônia. E a gente vai estar aqui com a moçada do ciclismo, com a moçada do judô, com a moçada do atletismo. Corrida de rua. Corrida de rua, corrida de areia. É isso, gente. Nosso convidado, além de mim e além da Yolanda Lopes, a gente está com o André Lohan, que é um repórter, jornalista esportivo, uma referência. A gente agradece tê-lo aqui no Pará. Parabéns pelo trabalho que você faz. São quantos anos já, André? Desde 2005. Uma temporada, né? Bom, 2005 que você estava na faculdade, né? Ao mesmo tempo, também já estava trabalhando no mercado. Já, né? Pois é. E o André tem uma história bem bacana, porque o André, hoje, ele faz parte... Há quantos anos está no Grupo de Liberal? Desde 2007? 2007 já são 18 anos, né? 18 anos de história, né? E você trabalha também para o Globo Esporte, não trabalha? Oficialmente, sou apresentador do Globo Esporte daqui do Pará desde 2012. Uma temporada. Mas, além de ser repórter, jornalista, esportivo... consultor, ele tem uma série de funções aí. Você também é atleta, né? Amador ou profissional? Amador ou profissional? Amador, porque eu não estou vivendo disso, né? Mas de vez em quando é uma performance profissional. Gosta de um ciclismo, não gosta? Demais. Vamos lá, então a gente muito. A gente vai aqui falar com essas pessoas maravilhosas que têm história, que têm organização, que têm trabalho e que têm referência. Não só no Pará, como também no Brasil. A gente está aqui com o Alcindo. O Alcindo, ele é presidente da Federação Paraense de Judô. Não é isso, Alcindo? Atualmente eu sou vice-presidente. Você está como vice-presidente agora. Mas você estava como presidente até bem pouco tempo atrás, né? 5 anos na gestão passada, né, como presidente da Federação, né, alavancando nossos eventos esportivos no estado, né? Inclusive o André Lohan, uma grande referência aqui é o Acará, né? Um projeto social que alavancou bastante lá. Acará, município de Acará, que você está falando. Isso, Legal. Muito trabalho feito lá. A gente está para ajudar e apoiar todos os esportes, né? Todos os esportes no município, assim, na metrópole. Quem faz trabalho social gosta de gente. Eu gosto muito de gente. Imagino que vocês gostem também, porque para fazer trabalho social não é fácil, por tantas barreiras que a gente enfrenta e porque a gente não tem muitos apoiadores. Então, saber que vocês fazem... Olha, vou te falar uma coisa que eu não gosto muito de esporte, futebol, né? Mas nessa hora os meus filhos estão em casa, é a hora que a gente liga a televisão. Parece tu. Então, eu te vejo quase todo dia. É uma referência, né, bonita? É uma referência. A gente tem uma história de uma associação chamado Ratos de Aventura, Ratos de Trilha, o EARTE. EARTE, fala um pouquinho desses 20 anos de estrada, é uma trajetória maravilhosa, é um trabalho que cresce e que ganha adeptos e que percorre alguns municípios. Fala um pouquinho do EARTE para a gente. Tá, pessoal, boa tarde aí. A EARTE, ela nasceu em 2003, e esse ano ela completa 20 anos, ininterruptos. Tem gente que quando vê o meu nome numa trilha sabe que a trilha vai ser para... Bacana. E a EARTE começou com uma forma de treinar. Era uma equipe de 4 pessoas. E daí em diante ela foi se juntando a outros grupos e ela foi criando eventos de passeios ciclistas. Eram só apenas passeios.
E a cada ano ela foi crescendo, e a quantidade de pessoas também foi crescendo muito, e a gente começou a olhar o lado turístico da coisa, o cicloturismo. E nós começamos a ir cada vez, saímos da nossa região metropolitana aqui de Belém, e passamos a ir para outras regiões cada vez mais longe. Já chegamos aí até o Monte Roraima. Sério? Sério? Vocês foram com quantos ciclistas até o Monte Roraima? Roraima, se não me engano, foram 12 ciclistas. Já tem Qual é a altura do Monte Roraima? Você sabe me dizer? Não sei. Não lembro, faz muito Se a gente anos tivesse que com o foi lá. Gildo aqui agora, né? Mas é uma pedalada boa, né? Uma pedalada boa. Ascendente. Fomos para Boa Vista e de lá o pedal começou lá. Vocês foram de aéreo? De aéreo. As As bikes todas foram no aéreo. E aí também nós começamos a ir para Santarém. E a Ilha do Marajó, então, a gente praticamente já rodou a ilha toda. Que legal. Que legal. Começamos a ver que a gente poderia trabalhar cada vez melhor esse turismo ciclístico. E recentemente a gente foi conhecer uma região que é um sonho de todo ciclista, é conhecer Afuá. Olha, comeram muito camarão lá na terra do camarão? Comemos, claro. Afuá é maravilhoso. Tu tem E a que gente ir foi- para outro estado para voltar para o A Pará, gente né? saiu de Belém. Vai para pra Macapá, né? Tem que ir Belém para Tem que ir para Macapá. Macapá Santana. e pega um barco para fora. Belém para Santana de barco, de Santana para Afuá, para Macapá, de pedal, Altura. de Macapá para Afuá, fomos de barco de novo. Então a gente fez o evento lá em Afuá, um passeio ciclístico, para mostrar como é que aquela cidade vive apenas de ciclismo. Vocês produzem esses roteiros aleatoriamente ou é uma chamada? Nesses 20 anos, eu imagino que vocês conquistaram muitos adeptos, parceiros, que se movimentam também a economia local, né? Como é que funciona isso? A gente sempre prepara o convite para o pessoal. A gente tem uma agenda anual que estão incluídos os nossos eventos e eventos dos outros grupos. É uma forma da gente evitar um pouco o conflito de eventos. E a gente lança o convite na mídia. Quer dizer, rola um calendário, na verdade. Rola um calendário, né? sim, nós temos um calendário. E esse ano lá para Afuá tinha gente da nossa região aqui, aí tinha gente de Recife, São Paulo e tinha um japonês. O japonês não falava português. Peraí, vamos lá. Vamos tentar entender como é que isso funciona. Bom, primeiro lembrando, Monte Roraima aqui, a gente já teve aqui o apoio dos universitários aqui, do André Lohan, 2.810 metros. Isso, é fácil. Gente, o negócio dele não sobe. 2.810 metros. Bora acionar o Gildo Júnior lá no Monte Roraima, lá em Roraima. Muito bacana, mas é uma estrutura, é uma logística bem difícil para que esse trajeto Isso, seja cumprido. seja cumprido. Né? Então vamos considerar, vamos lá. Vocês saíram ali de Boa Vista. Vai daqui para Não, sim, Belém, Boa Vista. de avião. De lá, aí o ciclotour já começa da cidade. Isso. Até o pé do Monte Roraima, quanto tempo? A gente levou 2 dias só. Porque a gente vai Tá, parando. então vamos lá. Então vocês saem do Monte Roraima, vocês têm um tempo de bike, né? Isso. De rodagem. Aí vocês param em alguma comunidade ou alguma cidade pequena, tudo planejado. A parte de Aí gera, de é o que a hotel. Yolanda estava falando, gera ali no Gera local economia, toda uma movimentação, tem uma movimentação Gera. econômica. A gente, né? a EARCH, ela sempre parte do seguinte princípio: eu não vou levar água, contratar alimentação Sim. para aquela região, se aquela região pode me Pode fornecer. oferecer, né? Perfeito. Então, o perfeito. meu consumo tem que ser naquela região. Eles é que vão fornecer tudo para a gente. A gente procura ao máximo isso. Nem sempre. Muito bem. 100% Aí tem dá um certo. planejamento para que as pessoas se inscrevam, é um processo de inscrição. E aí, neste caso, a gente já vai voltar para outros roteiros, mas para o roteiro Eu Boa vou lhe Vista. dar o roteiro de 2024, Tá. para você poder imaginar como é que funciona. Nós estamos planejando o Além de Alter, Além é de Alenquer. Nós vamos para Alenquer, fazer uma rota turística em Alenquer, vamos para Santarém, vamos voltar para Santarém. Esse projeto começou tem uma semana atrás. Que já começou a se Já pensar começou, em toda a já. logística, em todo. Já foram feitos os contatos, tudinho.
A gente está pensando novamente fazer o evento. Porque se criam parcerias também, né? Se criam parcerias para que seja possível fazer esse roteiro. Então a gente está preparando tudo isso para que esse evento aconteça no dia 30, 31 de maio, 1 e 2 de junho. Ainda não existe passagens aéreas liberadas para esse período. Elas são liberadas a partir de agosto, são 10 meses antes. Então a gente já está planejando, e assim que as passagens aéreas começarem a ser, assim que houver passagem para esse período, a gente avisa o pessoal, nós formamos um grupo, os interessados já foram convidados, e quem quiser fazer parte são incluídos nesse grupo, e nós vamos repassando as informações. E isso dura... Você podia fazer um convite para a FEBTUR, né? Com antecedência, assim, para a FEBTUR se você programa... Tem uma bicicleta? Você já tem uma bicicleta? Meu filho, eu adquiro. É até bom porque eu tenho que me preparar, né? Particularmente, tenho que me preparar muito, né? Mas olha, o Guilherme está falando, né, dos planos da IART já para o calendário de 2024, mas ano passado eu participei dessa experiência da IART, de ir para Alter do Chão. A gente fez 2 dias de pedal e a gente teve a oportunidade de conhecer Santarém nessa perspectiva, né, de pedalar pelas comunidades, pelas localidades, conhecer praias, conhecer locais, comunidades, estilos de vida diferentes. E eu acho que a bicicleta ela te leva num time que não é tão rápido quanto o carro e não tão lento quanto uma caminhada. Então você consegue chegar a 60 quilômetros, 50 quilômetros de distância, percebendo, né, como as pessoas vivem, as características da natureza. Você tem um contato muito íntimo com a natureza nesse momento. E depois muito você vai curtir o lugar. Você vai sair para jantar, você vai socializar com as pessoas. Então, eles promoveram um luau, né, numa praia, né, no Rio Tapajós, fantástica noite, sabe? Teve rodízio de tambaqui, sabe? Vocês fizeram uma piracaia? Sim, foi isso? Fantástico. Sério? Então, assim, na praia, sabe? Num barco, com a tripulação trabalhando, sabe? Então, é um trabalho lindo, assim, sabe? Você consegue conectar com a região através do esporte, num viés esportivo, que dificilmente você consegue, talvez, ter experiências parecidas em outras regiões. Isso é muito legal, André. Você trabalha a saúde, você trabalha o prazer em viajar, você trabalha um conjunto, um grupo, né, que socializa experiências aí por uns dias, né, e você se planeja para ter essa experiência. É bem bacana. A gente teve uma oportunidade muito semelhante lá em Alter do Chão, Santarém, por ocasião do Encontro Nacional de Jornalistas e Comunicadores de Turismo, que, sim, teve toda uma programação técnica, mas teve uma programação de visitação, dos press trips, porque tem sempre a contrapartida da produção de conteúdo. Eu não vou falar aqui dos resultados, que foram fantásticos posterior a isso, mas a gente teve uma experiência específica ali na comunidade do Arapiuns, onde a gente fez uma piracaia, inclusive, ali é maravilhoso naquela ponta, é uma reserva, entre outras, lógico, outras experiências que a gente teve ali, só que não foi com a biciclabike, né? Realmente a gente estava perto, a gente estava com barco, embarcados todos, mas assim, a sensação de você ter essa relação com a natureza, de você conhecer essas comunidades, essas histórias, o que eles fazem, você degustar, você comer um pouco do que eles comem, com a comida de raiz local, porque tudo isso traz uma experiência sensacional e cresce a cada experiência, no caso dos roteiros programados pelo EART. A cada experiência fica fácil fechar o próximo roteiro? Fica fácil. A gente trabalha com uma coisa chamada track log. A gente, desde 2012, começou a gravar esses percursos. E eu não preciso ter guias para estar levando as pessoas. Todas elas baixam esse arquivo para o seu celular ou com GPS. Não precisa de sinal de seguro, Wi-Fi, totalmente operadora. Seguro. E aí as pessoas podem ir em grupo, mas sem precisar eu ter que estar contratando um guia para cada grupo. Entendo. E eles têm um caminho a seguir, as informações vão todas no celular, no GPS. Você usa celular? É um roteiro inteligente? É um roteiro inteligente? E você compartilha com as pessoas, né? E assim, você tem acesso a uma informação que antes era só de um grupo. Então, se você quiser, por exemplo, fazer essa trilha que nós fizemos em Alter do Chão, você pega o track log, você baixa no seu celular, abre um aplicativo
você junta começa no a grupo. navegar por ele, entendeu? Usando o arquivo. Então, Você- você consegue ter mais alcance para as pessoas. Você pode fazer a pé, você pode fazer de carro, pode fazer de moto. Sensacional, O né? Trek Você Log não funciona precisa. A bem. gente pode chegar onde a gente não imaginava Isso. que poderia antes. O Guilherme Bahia é o dono da trilha. Eu não sou dono de trilha nenhuma. As trilhas são públicas para que todo mundo possa usar, compartilhar com todos. E a gente disponibiliza esses arquivos e todos seguem a viagem, o seu roteiro. E uma coisa que você falou assim, nós não temos bike para ir. Quando a gente monta esse percurso, a gente também pensa em quem não tem bike, em quem não pedala, quem vai com filho, com família, que quer estar junto ao ciclista, né, para fazer aquele evento. Então a gente monta uma forma de que elas participem do evento não pedalando. Mas ela teve nesse evento de Alter do Chão, as pessoas elas iam de barco, passeando. Legal. E se encontravam em algum destino. Os participantes iam de bicicleta, né? E os pai, mãe ia passear e encontrava Deixa eu a gente virar no aqui para esse final lado da- aqui um pouquinho. Para escutar a Mana. As manas. Vamos escutar as manas aqui um pouquinho. Eu quero saber uma coisa. São duas entidades diferentes? Somos dois Ou grupos. é uma que se Um agrega ao subdivide? outro. Como funciona isso? Na verdade, o Pelotão das Manas surgiu através da arte. Eu fui meio que, quando eu comecei a pedalar, eu pensei, vou juntar um grupo de mulheres, até porque esse mundo do ciclismo, ele é muito masculino ainda. Ainda. Existe É verdade. muita mulher que não sente vontade de pedalar se não tiver com uma amiga, vamos supor. E aí eu pensei em 2018 em criar um grupo só para mulheres, mas que, como eu digo, como Você nós sempre gostou de pedalar? não, a bike entrou na minha vida em Bora entender essa 2016. Né? Eu tive um período um pouco triste aí na minha vida e eu pensei em fazer alguma atividade física, até porque eu era sedentária, não praticava nada. Entendi. E aí eu comprei uma bicicleta, fui numa viagem para Carolina com um grupo de amigos. Maranhão. Todos pedalavam, menos eu. Eu fui a passeio, como no caso aí a Alter do Chão, as pessoas vão a passeio enquanto outros vão pedalar. Quando eu voltei, eu comprei uma bicicleta, fiquei encantada. No momento lá em que eu vi eles no sol, morrendo lá, enfim, eu disse, vocês são loucos. Eu jamais vou fazer isso na minha vida. Eu cheguei na quarta-feira, foi no carnaval, eu cheguei na quarta-feira, quando foi no sábado eu fui numa loja comprar uma bicicleta. E aí, desde aí, eu não parei mais. Aí, onde é que eu entro na questão da arte? Eu comecei a fazer levantamento de trilha, que é o que a gente faz para verificar se é possível. A gente está passando com 150 pessoas, vamos supor, como acontece muitas vezes. A gente leva 150 para o Marajó, para Alter do Chão. Enfim, aí eu comecei aí com os meninos da arte para ver se era possível nós, mulheres, fazermos também. E desde aí, as mulheres se identificaram comigo e começaram a perguntar, e aí, Jô, dá para eu ir? Eu vou me garantir? E aí eu sempre incentivando as meninas a pedalarem. Bora E lá. hoje vocês são um grupo de... Temos um quantitativo aí? No grupo, nós temos basicamente 80 meninas no grupo de WhatsApp. Quando você fala meninas, você está falando mulheres de todas as idades ou você realmente está dando... Mãe com filha. Porque tem essa coisa da limitação um pouco. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sou mais gordinha, assim. Ando de bicicleta, de boa, mas Isso eu não acho é- que precisa de uma preparação para ir numa situação como não essa. é limite. Muitas vezes as mulheres... Eu tenho apoio se eu precisar de alguma coisa, se eu precisar parar, se eu precisar... Porque a gente precisa pensar um pouco nisso, Sim, né? e quando a gente introduz Todos somos uma bem-vindos, mulher, assim? todas são bem-vindas. Bem-vindas. Não tem restrição, todas são bem-vindas. E quando a gente procura introduzir alguma mulher, como por exemplo, nunca pedalou, jamais a gente coloca ela numa trilha de 50 quilômetros, Entendi, 60 quilômetros. entendi, tá. Senão no outro Tá, dia ela entendi. nem gosta mais. Ela vai vender a bicicleta. Ela vai Uma ficar outra toda doída, né? preocupação Vai ficar toda Aí, doída. aí já não dança mais. não levanta, Essa o joelho preocupação tá de dando ficar bom dia. dolorido, eu estava conversando com ela. Por etapa, né? É por etapa. Tem que apaixonar, tem que levar a mulher, Vão tirar uma assustando foto. aos poucos, entendeu? Você não pode assustar de uma vez só. Você vai assustando aos Não, poucos. porque tem aquela coisa, eu imagino, vai todo mundo pedalar. Aí eu tô aqui cansada.
não vou parar no meio do caminho, né? Vai ficar, não, eu vou pedalar também. Eu acho que você começa a ultrapassar seus limites, né? Isso, Tá brincando, exatamente. Na medida mas é que a gente vai mulher, ultrapassando os limites, à medida que a mulher vai percebendo que ela consegue, fiz 15, fiz 20, Isso. fiz 25. Vai estimulando, Vai né? estimulando. Motivação. Motivação. E aí, no meio da Amazônia, né, minha filha, com esses Com biomas certeza. todos que a gente E tem a gente aqui... vê um igarapé, vê uma Não, comunidade. deixa eu falar de uma preocupação que eu tenho. Eu faço 15 minutos de bicicleta na academia. Na academia, né? Quando eu levanto de lá, no outro dia eu estou toda dolorida, gente. Pelo amor de Deus. Aí senta tudo. Como é que eu escolho a bicicleta? De forma eu como é que vou, sobe eu tenho 2.810 que metros? levantar para mexer com a roupa de baixo. É muito ruim. Nós mulheres, na verdade, todos os ciclistas, eles têm as suas roupas específicas. Eu acredito como em todo esporte, né? Sim, sim. Para o conforto. Nós mulheres, a gente usa uma bermuda que vem um Sim. enchimento. Sim. Existe Para não machucar, né? Isso, para não provocar nenhum tipo machucar. de assadura e etc. A gente procura usar alguns produtos para que não cause assadura na gente. Blusa Pra com reduzir o proteção impacto, né? Reduzir o UV, impacto. Olha, sem capacete, calcinha que as meninas vão. luva. Não é sem calcinha? Sem calcinha. Sem calcinha. E os Até meninos os sem homens Não, tá são tudo certo. sem cueca. Problema nenhum com isso, não. Os Tudo homens bem. sem cueca. E os homens sem cueca. Muito, meio caminhado já. Pra evitar Mas é tudo social, viu, contato, pessoal? né? Sim, É mas tudo vamos social, brincar um né? pouquinho, porque vocês estão me dando a deixa aqui. No começo- Aí, mano, a tudo minha social. imaginação pode ir para onde eu quiser. Mas essa roupa específica acolchoada é que dá esse respaldo para você. Exatamente. Pros A homens escolha de um também, né? selim mais Senão ninguém adequado. aguentava, não. Nem, Lógico, muitas lógico. vezes Daí a pessoa a gente tá quer pegar um brincando mais a selim sério. que parece, vamos dizer, um sofá. O que é o Isso selim? Selim é o banco, Ah, o né? banco da bicicleta. A gente chama de selim, outros bancos. É porque as pessoas às vezes se enganam Acham- e acham que o selim maior é mais confortável. é mais Na verdade, você aumenta a área de contato. Então, quanto mais Mais fino. e anatômico, melhor, né? Então, faz o Guilherme sentido. tem uma outra perspectiva em relação ao selim. Segundo ele não Não senta no começa. selim, ele fica o tempo todo em pé na Assim, bicicleta. apoiando com a eu não perna. sei que pedalada Não, é essa que dele. Eu não sei. Eu digo O coach assim, Guilherme Bahia A tem uma pergunta outra está feita. A perspectiva. pergunta está feita. o selim não foi feito Feito para pra você sentar. pedalar o tempo todo sentado nele. Ele vai te assar. Seja ele fino, grosso, anatômico, do jeito que for, ele vai te assar. E qual é a dica? Existe Pedalar uma de pé? a forma como você pedala, você tem que aliviar o seu peso sobre o pé. selim. Então Vai você passar- joga sobre o teu A perna. membro Vai locomotor, passar sobre o num joelho, sobre a buraco, perna. alivia. Vai passar numa lombada, alivia. Levanta. Vai passar Aí é numa aquela história do tremedeira. movimento. Você fica um pouco em pezinho, um Você, pouco... né? Já são as técnicas. Você não levanta, não é que você fica em pé. Dá uma levantada de leve. A gente diz assim, eu vou simular aqui. Você sentado no banco é assim. Sentado, eu estou sentado. Se eu pedalar assim o tempo todo, passar em buraco, passar em tremedeira, ela vai machucar. Isso protege a tua coluna também, né? Também. Aham, Agora, se você só fizer isso aqui, ó, uma esticadinha na perna, fizer só isso aqui, Você tem que aprender a ser um Entendi. amortecedor, na vai verdade. ser um amortecedor. Tem que ser E um aí amortecedor pro você teu corpo. evita. Vou contar uma história rapidinho. Pedal de Castanhal para Belém na época do Ciro. 80 quilômetros. O pessoal vai daqui para lá e chega inteiro. Vão Na volta. Eles dizem, né, pessoal da bike tem mania de dizer, vamos no 12, vão pedalando rápido, mantém pouco contato. Quando vieram de lá para cá, é aquele pedal lento. É lento. Até chegar aqui. Chegam a maioria todos assados. Porque ele vem pedalando sentado, porque o pedal é mais confortável, A sentado. gente vem Entendi. esperando a imagem. Quando Entendi, chegar perfeito. aqui, chega com assadura. Perfeito. Porque passou muito tempo Compreensível. sentado. Quanto mais rápido, melhor. Quanto menos... Né? menos Foi o que ele tempo- disse. Esse ele foi. É assim, Sacanagem comigo. é que o mais rápido acaba fazendo você forçar a sua perna no pedal. Essa forçada automaticamente vai elevando, alivia né? Entendi. o peso. Essa forçada. Então, se você estiver pedalando devagar, você também tem que dar essa aliviada. É só isso. Eu estou ensinando para ele está aprendendo. Ele tá- Para mais dicas, siga o perfil do Guilherme Bahia nas redes É sociais. bom esse papo. Gente, isso aqui, para quem não sabe, isso aqui a gente brinca, é isso mesmo, é uma interação de informação.
uma integração de informação, de experiências. É um pouco isso, é uma mesa redonda que a gente pode dar esse perfil aqui no Conexão à Voz da Amazônia. Mas eu queria que você me falasse, vocês dois, eu queria voltar aqui para ela um pouquinho, antes da gente apresentar o Ricardo Rani, que vocês já sabem, já vão conhecer, já muitos já conhecem, e também o nosso amigo da Federação, o Alcino, da Federação de Judô, que tem uma história linda aí pela frente, vai contar aqui para a gente também. Já é a vez dele, a bola da vez. Mas você estava falando que a gente hoje já tem mais ou menos umas 80 mulheres que fazem parte das Manas. 80 certo? mulheres. Que vocês trabalham vários trajetos, vários roteiros. No Pará, são vários os municípios, quer dizer, já foram para a região oeste. Leste, oeste, norte, sul. Exatamente. Hoje, o que tem pela frente? Qual é o próximo calendário? Porque imagino que vocês têm um calendário já pré-montado. E há uma perspectiva de ampliar esse trabalho que vocês fazem? Vocês têm o cuidado ou a vontade, ou fazem isso periodicamente, de participar de eventos fora do Pará e de chamar a atenção para a Amazônia, para fazer o pedal na Amazônia? Como é essa estratégia de consolidação e crescimento, né? E crescimento. A nossa referência mesmo em relação ao pedal é aqui na Amazônia. A gente procura pedalar, como citado em Alter, no Marajó. Nossa, a gente já conhece Marajó todo de bicicleta. No Todos entanto, os municípios da parte da floresta e dos campos? Tudo que você possa imaginar, a gente já rodou. São E 16, são lugares, eu acho. são lugares 17, que 7 municípios, né? são lugares que muitas vezes o carro não entra, né? E a gente consegue pedalar nesses lugares. Mas, assim, fora da Amazônia, eu participei já de algumas competições fora. Vocês ganham prêmios? Tem premiação com essas coisas? Existe meninas do meu grupo que vão para ganhar mesmo premiação. No Piauí, em Minas Gerais. São as profissionais. São as profissionais que, no entanto, quando há um pedal, no caso que elas possam se divertir, ter um contato com a gente, aí elas vão também. Elas sabem dividir o lado competição e o lado passeio. E se considerar que a gente precisa deixar o carro de lado mesmo, né? Com certeza. Deixar essas emissões aí de excesso de gás carbônico, etc. A gente está num momento muito favorável ao pedal, né? Sim, como? A gente, eu particularmente, a minha vida toda, há 23 anos, que eu pedalo, eu vou para o trabalho pedalando, eu volto pedalando, eu procuro usar o máximo. Aqui em Belém também você faz isso? Pedalo, eu vou trabalhar. Diariamente? Diariamente. Na tranquilidade? Eu acabei de chegar de bike. Massa. Bom, Eu tenho medo de andar de bike na rua, gente. A gente fica com medo. Eu fico com medo, tremo. Assim como eu estava ensinando agora sobre pedalar. Tem um manual de sobrevivência também no trânsito de Belém, né? É preciso. É umas técnicas corretas. Estou pedalando com a Joana às vezes, olha, Portas. não faz isso, cuidado. Não passar com perto porta, de portas. Te afasta de porta, não pedala assim, cuidado, não vira. E a gente procura... Porta de carros. Lógico, na abertura. E a gente procura... Eu, pelo menos, procuro seguir a linha mesmo do que é correto. Eu não avanço o sinal, eu não ando em cima de calçada. É fazer o certo, É né, fazer gente? o certo. É fazer o certo, E simples por incrível assim. que pareça, não sei o que a Joana e o Guilherme pensam sobre isso, mas já haviam me dito que pedalar em locais que não tem ciclofaixa é mais seguro do que a ciclofaixa. Você sabe que já me falaram isso? Eu já tive experiências horrorosas Na ciclofaixa. em ciclofaixa. Sim, Inclusive também já de tive. portas abrindo, as pessoas parando e abrindo a porta, E com pessoas bater idosas numa descendo bicicleta do na carro. outra, tem, sei lá, tem tanta coisa. Entre os ciclistas também, nem todo ciclista, né, tem Respeita, bom né? senso e conhece a regra. Então, não é porque o cara está em cima de uma bike também que você vai confiar 100% de que ele está ali na direção certa, fazendo o correto. Correto. Mas assim, Belém é uma cidade já de muitos anos, muito antigo. A dificuldade da mobilidade na cidade é um desafio para todos nós, mas andar de bicicleta em Belém, ela exige muita atenção, né? E principalmente na ciclofaixa. Você pega a ciclofaixa da Duque, o nome é ciclofaixa. Você chega lá o dia inteiro, tem gente correndo na ciclofaixa. Aquilo ali não é um espaço adequado para as pessoas correrem. Verdade.
né? Então, veja, é um risco para quem corre, é um risco para quem anda de bicicleta. É porque acaba virando um ponto de passeio de cachorro. Exato. Então, assim, eu adoro passear com meus cachorros, tá? Mas a gente mas, tem assim, esse problema já nós mesmo. temos pouco espaço para o ciclista, né? E ainda assim a gente tem que dividir ainda com carro, com moto e com pessoas correndo ainda na ciclofaixa. Então, assim, acaba sendo que a ciclofaixa não tem a segurança plena para o ciclista realmente pedalar. Tem um negócio bem interessante. situação O meu filho trabalha no aeroporto. E aí, quando ele estava na madrugada, que ele ia de bicicleta, eu ficava apavorada. Da saída dele de casa, que ele saía tipo 1h, para entrar 1h40. E aí, até ele chegar lá e falar, mãe, cheguei, tu fica acordado. Aí, de noite, tu pensa um monte de coisa. De dia, tu pensa no trânsito. Com certeza. Então, eu, por exemplo, eu sei andar de bicicleta porque a gente não se esquece, né? Aprende, cai e tal, quando é criança. Mas, para quem não se apaixonou ainda pelo ciclismo, é desafiador. Para mim, como mãe, a experiência é diferente. A experiência de ver o meu filho... Ele vai para o aeroporto todo dia de bicicleta. Eu acho que tudo é desafiador quando a gente não tem uma cidade 100% Segura, sustentável. né? E também. Né? Nem que a gente tenha também. Tudo é desafiador. A questão do ciclismo, no meu entendimento, eu acho que a gente precisa ter um olhar muito direcionado para melhorar as condições de trafegabilidade, de segurança. E eu imagino que vocês travem esses debates. Sim. Eu imagino que se tenha um estatuto e cujo regimento interno, se houver, ou métodos, né, que melhore o dia a dia a segurança de quem se utiliza do meio de transporte. Eu faço alguns vídeos e, às vezes, vamos dizer assim, arrumo até alguns inimigos, porque eu vou de encontro a alguns pensamentos ciclísticos. Porque eu, como ciclista, eu devo também respeitar o pedestre, devo também respeitar o carro também, devo me proteger. Eu tenho os meus direitos, proteger claro, o outro. eu tenho os meus direitos, mas também eu penso nos meus deveres. Lógico. E acima dos meus direitos e acima dos meus deveres, eu coloco o meu respeito. Perfeito. Então, eu procuro... Como eu pedalo todo santo dia... Essa é a dica, então. Como eu pedalo todos os dias, enfrentando esse trânsito, tanto para ir quanto para vir, às vezes eu saio de 2, 3 empresas fazendo esses percursos, pedalo em ruas estreitas, em ruas largas, mas se eu não colocar o respeito acima de tudo isso, eu começo a brigar pelos meus direitos e esqueço os meus deveres. Então, eu sempre digo assim, gente, vamos ter um pouco mais de paciência, vamos ter um pouco mais de respeito, vamos ter mais calma. Calma, não precisa tanta coisa. Eu vejo ciclista, sinal fecha, os pedestres estão atravessando. Passando, passando. Exatamente. Horrível. É horrível isso. A gente fica com medo. Exatamente. Não custa nada parar. Infelizmente acontece. E do ciclismo, bom, é a tua história, né? É carro, ciclista e pedestre. E por falar em pedestre, temos os corredores. A rua também é dos corredores, corredores de rua. A gente vai já chegar lá. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar no turismo. Essas rodovias aí tudinho. Mas bora pensar primeiro nos corredores de rua, porque também não é fácil correr na rua, não. Conta essa tua trajetória, porque você de corredor de rua se tornou um dos grandes produtores de eventos da corrida, amador e profissional aqui no Pará. Diga lá, como é que foi isso? É verdade, Cris. Ricardo Corrente, né? Para quem não me conhece. É o Corrente, eu falo running, mas não é running não, como é? Corrente running. Tá certo. E, como eu falei, a COP30 está vindo para isso, para ver se a gente melhora essas vias, né? Tanto para corredor como para o ciclista. Muitas das vezes, realmente, a ciclovia é para os ciclistas, mas os corredores aproveitam esse gancho e pegam uma brecha e vão. E isso tem causado muito conflito. Eu tenho corrido pela rua, além de organizador, sou corredor, e de vez em quando vem 2, 3 escritos, ei, essa rua aqui é do ciclista, isso é do ciclista. A gente fica calado e vai, é deles mesmo, né? Eu digo bom dia, boa tarde, boa noite. Não, mas tem gente que fala isso. Mas quem está motorizado tem que se ligar. É verdade. Porque se acontecer qualquer coisa no verdade. trânsito e o motorista de carro, o motorizado está envolvido, a culpa é do motorizado. É verdade.
Então, É ele, verdade. por obrigação, ele tem uma arma branca na mão e ele realmente precisa dirigir por ele e por todos os outros que E ocupam assim, Cris, as hoje a vias. gente não tem espaço também para correr, né? A gente corre pelas vias aí, também se livrando dos carros, dos ciclistas. Mas tudo. olha, o Não tem um momento é de negócio abrir esse específico. debate, né, Sim, Ricardo? sim, A sim, gente está isso. disso, está vindo uma COP, a gente vai se mexer em toda a estrutura viária. Exato. A gente não vai resolver os problemas crônicos de Belém, mas a gente pode deixar alguns legados e algumas situações encaminhadas. E Agora- vai ganhar quem se posicionar ou quem falar, opa, peraí, quero ser ouvido, quem encontrar uma alternativa de voz para falar dos seus problemas. Um debate já é por que todas as corridas em Belém têm que começar e terminar no Portal da Amazônia. Começa por quê? Isso Mas já isso é aí um problema. é verdade. Uma cidade que tem um patrimônio belíssimo, Lindo, é verdade. né, onde você pode percorrer a cidade em vários lugares. Todas as corridas precisam começar e terminar no Portal da Amazônia. Assim, Porque essa rotina, né? o aquela a gente coisa- sabe muito bem por quê, Agora, né? veja bem, isso aí foi uma determinação da própria CEMOB, né? Que na época, na gestão passada, determinou que só ia ser esse ponto de corrida, não teria outro em Belém. É a política da boa, como é que se diz, da boa vizinhança ou do menor trabalho, né? Do Lei do mínimo menor esforço. mínimo Lei- esforço. Lei do menos menor esforço, esforço. exatamente. Não tinha contingente, não dava para ir outras ruas que vai passar muita via, não tem como controlar os carros. Então, o melhor trajeto foi esse. Só que nós, corredores, enjoamos de correr no Lógico, imagina. Já sabe onde está o ponto, onde está o ponto, onde tá... Sai daí, peraí. Hoje começou a se abrir os espaços, eu já briguei um pouquinho, consegui sair agora de Acabano, né? Já pego uma outra parte da cidade, já pego uma parte arborizada ali da Júlio César, volto pela Duque, o negócio está melhor, quer dizer, já consegui mudar para lá, já estamos saindo de lá essas corridas. Né? Peraí, isso aí é uma questão interessante. Outras corridas com calendário nacional, a São Silvestre, por exemplo, ela é sempre o mesmo percurso? Ou ela muda de um ano para o outro? Não, ela ou tem- isso pode ser um problema? Porque até quem mora, por exemplo, em São Paulo, se for sempre o mesmo percurso, ele vai ter muito mais conhecimento de causa daquele roteiro, daquele trajeto, do que quem vem de outro local. Eu sei que quem vem de outro local vem com um tempo para treinar um pouco. Mas essa continuidade da mesma localização favorece as competições para quem mora naquela No local. localização? Não, naquele a destino? São Silvestre ela já virou rotina naquele percurso mesmo. É E é justamente isso. por causa disso, sabe? É vias que tem que controlar, fechar. São Paulo, uma cidade grande, então você tem que ter vias que dá para fechar e vias que não dá. É a Senão mesma técnica, congestiona a política tudo. do mínimo esforço também. Exatamente. Mas em Belém dá para a gente fazer isso. Ó. Do Ministério Público agora, que foi domingo, se mudou todo um trajeto. Pegamos toda essa parte aqui da Cidade Velha, né? Essa parte antiga, bacana. muito bonito. Bacana. Eles conseguiram um percurso legal. Mas é aquela força. Aí mobilizaram a PM, a Guarda Municipal, fecharam tudo. Poxa, foi um trajeto maravilhoso. Bacana. Né? Se mudou, então uma coisa nova que aconteceu. Muda o cenário, né? Muda a Exatamente. percepção. E isso dá outro Você entusiasmo. tem tempo de pensar, quando você está correndo, que você tem um trajeto, você se liga só no trajeto ou você começa a pensar, observar o que está na lateral? Uma das Como é vantagens é que eu isso? digo que eu Como é tenho que fica o teu é imaginário? que, sendo corredor de rua, eu estou em contato com os parceiros. Então, ali eu estou vendo tudo que é tipo de reclamação. Né? E o que é que eu faço? Eu começo a aprimorar as minhas corridas oficiais que eu faço como empresa. Né? Então, vou pegando as falhas, vendo o que eles estão reclamando para melhorar e não ter essa reclamação. Vamos correndo e pensando em outros percursos? Sim, lógico. Tu começou a correr por quê? Oi? Tu começou a correr por quê? Alguma Porque coisa... eu sempre gostei de correr, desde pequeno que eu corro. Porque algumas pessoas tipo entram para fazer um esporte para superarem alguma coisa. Não, foi um esporte que eu sempre gostei. Eu não gostava de bater bola, não gostava de vôlei e correr. Não eu gostava gostava. ou não sabia? Pô? Tem uma diferença aí. Tem uma diferença. Ou você só se apresentava no futebol? Você era Olha, aquele jogador cheguei... velocista? Jogador velocista? Só se apresentava. E aí pronto, aí começou como corredor de rua. E daí a coisa foi... O que tu fluindo. já conseguiu conquistar como corredor de rua? Eu falo no teu caso pessoal. No meu caso pessoal, tipo assim, uma autoestima, para mim isso é uma qualidade de vida, sabe? Quando eu corro assim, tá suando, parece que desestressa. Tirou a maniçoba. Exatamente. A gente com a corrida, ela te faz isso. E a corrida vicia, né? Depois eu te botei Como qualquer esporte, eu botei uma né? meta, né? Quando eu vi a casa dos meus amigos, era cheio de medalha na parede assim, né? Tem aqueles expositores. Digo, quando é que eu vou conseguir botar um bocado de medalha? Hoje eu já não sei mais quantas medalhas eu tenho. Que legal, Falar em parabéns. medalha, né, mano? A gente vai já chegar aí. Eu só queria, antes de chegar assim, numa pessoa que tem muitas medalhas. E aí, pronto, daí outra coisa que eu observei muito é a qualidade das medalhas.
eu ganhava muita medalha pequenininha. Eu não achava legal. Eu digo, rapaz, acho que meus parceiros também não gosta de gostam. A medalha. grande, eu com O a que, que eu pequena. fiz? Passei a fazer as medalhas maiores. Hoje as corridas que eu faço, as medalhas minhas são todas de 100 milímetros, são uma medalha grande. Olha e eles aí. ficam satisfeitos, dizem, vou para a corrida do corrente, a medalha é boa, que é grandona, bora. Eles Unido, Pior que o muito pessoal, agradável. o pessoal termina a corrida e vai para fisioterapia. Por dor na cervical. Por causa dessa medalha? Pesa, Não, mas Eu não sabia que as pessoas tinham essa preocupação assim, não. Na verdade, também é uma forma de incentivar e realmente valorizar O tamanho. exatamente. O Guilherme não dá uma medalha, né? Então já Eu tá acho que é por isso perdendo que nisso todo aí. mundo quer tanto ouro, né? Todo mundo quer o primeiro lugar. É ouro, ouro, ouro. O que eu Guilherme só dou dá- é Guilherme dor dá perrengue. e sofrimento. Isso aí. Eu queria falar um pouquinho dessa questão do Ricardo aqui. O Ricardo, para quem não sabe, gente, ele faz um trabalho que movimenta muito, Yolanda, o fluxo de pessoas aqui no Pará. E isso aconteceu, inclusive, num período ali no meio da pandemia. Ele pegou ali um momento que estava tendo uma queda, né? Uma foi um redução, momento que as e pessoas- foi uma alternativa. Eu me lembro bem, eu já vou deixar, já vou passar a bola para você. Eu me lembro bem que foi uma forma das pessoas extravasarem de uma forma. Ele trabalha com eventos esportivos de corredores amadores e profissionais em algumas localidades que são destinos turísticos aqui, inclusive Salinas. Lá você tem algumas experiências bem legais. Você tem o desafio das dunas, Meia a maratona corrida do da Atlântico, virada, da virada, isso. você A já meia maratona do Atlântico. a meia maratona. Isso traz muitos corredores de outros estados. Sim, sim, sim. Muita gente, a gente veio trabalhando dos vários segmentos turísticos, veio trabalhando vários municípios, inclusive o destino Salinas, mas certamente o esporte foi um segmento que contribuiu com a movimentação turística lá de Salinas. Como a gente está falando de turismo, né? Salinas ou qualquer outro lugar, tá? O esporte, o que eu procurei fazer? Como eu te falei, eu fico correndo e vejo o que os corredores querem. Daí que a gente partiu para esse turismo esportivo, né? Eles fazem a trilha de bicicleta, de ir para o corredor. A gente só corria aqui em Belém. Começou a surgir algumas trilhas pequenas por aqui. Aí eu sempre estava em Salinas e despertou a vontade de fazer uma corrida lá, Desafio das Dunas. E nessa época eu lembro que eu estava concorrendo com o Sírio, corrida do Sírio, que bota 4, 5 mil atletas, a corrida do líder, que bota também aí 4 mil atletas, 3 mil, e eu me botei no meio desses dois grandes eventos, né? E fiz o Desafio das Dunas. No meu primeiro evento a gente conseguiu colocar lá 700 atletas, e eu concorrendo com os Que ano dois foi fortes. isso? Isso foi em 2018, eu acho, por aí, Sim. né? Aí fizemos esse primeiro evento, pronto, aí pegou. Desafio das Dunas, o pessoal gostou, porque acabou virando uma corrida de entretenimento. Você leva a família, depois vai curtir a praia, tudo, entendeu? Ficar se confraternizando. Aí pronto, daí começou o Desafio das Dunas, aí pegamos a época da pandemia, logo em seguida, né? E a pandemia, todo mundo preso, ninguém faz corrida em Belém, ninguém corria. E eu, graças a Deus, Deus abençoou esse período, eu tivemos aquele lockdown, e o governador liberou um período aí de 20 dias, ou sei lá. Foi o quando lockdown. deu aquela queda, a gente teve uma queda. Aí todo mundo sem correr, nada, preso aqui em Belém. Aí, pai, o Desafio das Dunas. Já estava fazendo propaganda, pai, se tiver lockdown não vai ter a corrida. Olha, foi um estouro. Parece que o pessoal estava preso. Preso, né? Esperando para extravasar. Todo mundo vai para Salinas, aí tinha todo um aparato, né? Passar pelaquela bolha de com controles, tudo, né? Com controles, da parte da saúde, tudo. com máscara, a gente fez tudo isso. Vacinas, etc. Aí era para sair todo mundo em bloco. Vai sair 50, depois mais 50, tudo em ondas, né? Mas olha, quando a gente abriu os primeiros 50, tu sabe que eles não respeitarem nada. Todo mundo saiu Meu junto. amigo, eles saíram de uma vez, se parece quando abre uma porteira, o cara não quer nem saber. E olha, se vocês acham que é difícil subir 2.810 ou 2.850 metros do Monte Roraima, não é nada fácil percorrer Não, são só o roteiro das dunas, porque você dunas sobe e só- desce, dunas sobe são só e 2 desce. km de E duna, correr né? em areia é 2 quilômetros só, complicado. mas é rápido. 2 É. quilômetros. Mas Muito vê rápido, né? Como é que a moçada chega? Ó, Cristina e Yolanda, pedalar. eu conheci o Corrente numa dessas corridas, né, Verdade. que foi a Corrida do Mangue em Do Marudá. Mangue, Marudá. Eu já tinha ouvido falar do trabalho do Corrente, mas conheci ele pessoalmente na Corrida do Mangue. A gente estava no meio da trilha, a gente começou Verdade. a conversar sobre o Foi. trabalho dele.
E o mais bacana assim, que a gente pode, acho que tanto o trabalho do Corrente, da Joena e do Guilherme, é que você tem a oportunidade em Belém e no Pará, você tem vários recortes da Amazônia. Exatamente. Então, a Amazônia do litoral, onde acontece a Corrida das Dunas, é diferente onde é o Marajó de Campos, que é diferente do Marajó de Floresta, que é diferente da região oeste do estado, que você tem Monte Alegre, você Perfeito, tem vários recortes de Amazônia que proporcionam para a gente experiências únicas. Então, eu acho que o trabalho que eles fazem aqui na região é justamente um trabalho de trazer pessoas para conhecer o seu próprio estado, porque o paraense às vezes não conhece a sua região, verdade. E ao mesmo tempo apresentar a Amazônia para as pessoas numa imersão na região que muda, transforma as pessoas pelo contato com a natureza, mas não só com a natureza, sobretudo com as vivências que você tem na região. Passa a respeitar, inclusive, as questões ambientais, E né? você passa a com o meio entender a ambiente. Amazônia não da perspectiva do que a gente vê pela visão do sudestino, pela visão do sulista. Você passa a ver a Amazônia na perspectiva de quem vive aqui. Exato. E você vai ver uma região marcada pela diversidade, né? Não só dos biomas que existem aqui, mas de uma diversidade de vivências únicas. O ribeirinho vive de uma forma, Histórias, né? o fazendeiro Modos de vida. no Marajó vive de uma outra forma, o caiçara lá em Salinas vive de uma outra forma. E é isso, respeite a Amazônia, E né? a gente vai conviver com esses estilos de vida que são muito frequentes aqui na região. Aí o caboclo vem de fora e fala assim, o ribeirinho não vive assim hoje porque ele quer viver na pobreza, porque ele Não tem trabalha, preguiça de né? pescar e vive ali, tem Não tudo ao redor planta. dele. Aquilo é o estilo de vida do cara, sabe? E a gente precisa encontrar E é uma a melhor qualidade forma de vida preservar. que precisa ser credenciada. Vamos respeitar. O que é né? riqueza? O que é riqueza? O que é riqueza? Para mim não é para o Do outro. ponto de não é? vista de O que é alguém, riqueza? né? Verdade. Para mim, eu acho extremamente rico reunir um grupo de amigos, pedalar em Alter do Chão, chegar no final na praia, você confraternizar com as pessoas. Isso Fazer é um riqueza. luau, fazer uma piracaia. Né? Pronto, é isso Você aí. ir para Salinas, correr, subir 2 quilômetros, sabe, uma duna, sabe, É isso desafiar o seu corpo, chegar na praia, depois É aquela história, confraternizar. fale Isso é sobre riqueza. nós, mas venha conhecer primeiro quem somos, né? E o meu desafio como comunicador, eu acho que o nosso desafio como comunicador é fazer com que nós tenhamos habilidades e competência e conhecimento da nossa região para que nós possamos falar da nossa região. Exato. Para que não precise vir o cara lá de São Paulo para chegar aqui e trazer uma perspectiva dele, uma interpretação dele distorcida do que é a nossa realidade, às vezes enviesada pelo preconceito, por uma série de ideias preconcebidas que ele tem da região, e o cara tem o poder de chegar aqui e transformar essa realidade do ponto de vista dele e compartilhar isso para o Brasil inteiro e para o mundo. E muitas vezes com uma falta de comunicação e de informação E o mesmo, esporte né? tá Sobre a fazendo- realidade o local. esporte está fazendo isso, trazendo Contribui pessoas de com fora essa- para conseguir a nossa riqueza aqui. Então, assim, conhecer. eu já tive a oportunidade de acompanhar grupos de pessoas que veio do sul, do sudeste, do centro-oeste, para remar, descendo Santarém até Belém, de gente que veio andar de kitesurf pelo litoral paraense, de gente que veio andar de bicicleta, de gente que provavelmente, quando vê o trabalho do Corrente, vai também querer participar Ano de um desafio passado correndo aqui fora. tivemos o corredor da Argentina. É isso. Até um É isso. americano estava correndo É lá. isso. Vamos ser francos? Ele veio para correr. Vamos. Pedalar no Piauí, qual é a experiência que vai te trazer? A Joena quente, esteve lá. Muito calor, É muito É muito calor, muito calor. sobe, muito desce. Você encontra aqui. E Subduna, no Nordeste. A Você gente, encontra tem, a aqui. gente tem uma diversidade A de gente- segmentos naturais. Não tenha aqui, dúvida de- que as novidades estão aqui. Aqui, eu concordo É, plenamente. As novidades estão aqui. E isso Eu também fez, acho. viu, Cris? Isso fez a gente despertar para levar esse público daqui para conhecer os municípios, devido a essa mesmice de estar aqui. Olha, vamos fazer agora para A mesmice de estar aqui o em desa- Belém, o né? desa- Belém. Isso, o desafio das dunas em Godoal. Tá tudo certo fazer lá. E te o que é que vai prepara para o acontecer? desafio dos búfalos Sim, também, né, meu vamos bem? fazer, vamos fazer. Para o Perbas, que é Aí ele vamos- que vai, viu? Aí ano passado o desafio das dunas fez o quê? A gente falou sobre a preservação da tartaruga, que hoje tem a Ponte da Sofia no Atalaia, e aí estava o pessoal comendo os ovos, matando as tartarugas. Então hoje tem-se uma disciplina lá. A gente provocou isso e o Ministério Público entrou esse ano lá fechando. É uma coisa que a gente Entendeu? precisa credenciar. A imprensa, inclusive, nós precisamos ter esse cuidado. Existe toda iniciativas exitosas que elas começam num dado momento e a gente vem cavalgando.
até que a gente consegue que aquele objetivo seja alcançado. Quando o objetivo é alcançado, aí a informação chega com muita facilidade e fala, olha, alcançamos o objetivo. Aí entra a gestão pública. Exatamente. Espera aí, tem que entrar todo mundo sim, porque tem que se trabalhar. Aí todo Mas mundo quer vamos ser contar pai a do filho história, bonito, né? Vamos contar a história como ela foi. É que nem nego está falando de sustentabilidade agora, porque aqui a gente já falava de sustentabilidade há muitos anos. Quantas e quantas vezes eu e tantas outras pessoas, tantos de nós, em momentos, em debates, em trocas de ideias, em que a gente falava, lá na Amazônia existe tal coisa. Normalmente a gente era escutado. Ou as pessoas sorriam da gente, Hoje o que a gente dizia lá atrás, poxa, lá na Amazônia existe tal coisa. Espera aí, a gente já falava lá atrás isso. Não é uma concorrência, mas vamos tomar conta da nossa história e realmente daquilo que a gente vem trabalhando ao longo de todo esse tempo. E somos nós que somos as referências dessa história da Amazônia. Então, peçam informações e vamos compartilhar com a gente o que está sendo Hoje tem 2 grupos, Cris, um de São Paulo de conteúdo lá para fora, né? Tem 2 grupos aí, vamos com de calma. São Paulo e de Rio hoje que estão vindo para cá, em torno de 15 atletas, querem conhecer as dunas agora aí, porque viram tudo como é que é. Lá em São Paulo não tem como o cara fazer a gente isso. está com um momento de Entendeu? abertura em todos os sentidos. E eu acho que é importante também, assim, da gente olhar para a nossa região, para o que nós já construímos até aqui, né? Primeiro conhecer a nossa história, de onde nós viemos, né? Vamos pegar o caso do Alcindo aqui. O judô nasceu, o judô que nós temos hoje, nasceu na Amazônia. Na Amazônia. Com Conde Coma. Eu ia até lá. Sabe? Então, assim, poucas pessoas sabem da importância do Conde Coma, por que um japonês veio parar aqui, onde foi que ele começou, né? E o legado que ele deixou. Aí os caras vêm de fora, pegam, copiam o judô e o jiu-jitsu, que até então eram praticados juntos, separa e leva para jiu-jitsu brasileiro. E uma família fica conhecida mundialmente por ter descoberto o jiu-jitsu. Quantas pessoas já não vieram aqui, saquearam e levaram os nossos conhecimentos? Você está entendendo? É isso. Entendeu? O Alcindo sabe do que eu estou falando. Então, assim, o japonês judô... não queriam patentear o cupuaçu, cara? a castanha do Brasil, Mas né? veja, o Conde Coma se radicou aqui em Belém. É uma bela... Sabe? E assim, Muito foi bem aqui lembrado. na Amazônia que ele encontrou o lugar para ele conseguir desenvolver a sua arte. E a gente perde isso por N motivos, né? Então, assim, eu acho que a COP é importante para a gente discutir questões ambientais, os desafios da nossa região. O mundo vai olhar para cá e vai dizer, olha que legal, vocês não são só floresta, né? Olha, tem prédio em Belém do Pará, tem carro, tem problema com trânsito, tem As onças rio não sujo, passeiam na rua. né? Quando eu coloco as minhas fotos e trilhas na internet, algumas pessoas perguntam assim coisas absurdas para mim. A onça está passeando com Tem vocês? girafa, tem elefante. Eu assim, tem certas coisas que eu não sou assim tão da boa convivência quanto vocês, e aí eu peço desculpas por isso. Sim. Porque tem certas situações que eu não aguento nem ouvir. Exatamente. Então, assim, eu não sou daqui da Amazônia, eu moro há 35 anos, minha família é paraense, mas eu venho desde que eu me conheço por gente. Desde os meus 8 anos de idade, hoje, graças a Deus, há 35, 36 anos eu estou aqui. Eu não consigo admitir determinadas faltas de informação. Exatamente. Né? Então, eu acho que o que está faltando, Lohan, já para passar para você, o que está faltando é as pessoas entenderem que a gente não pode deixar de falar. Não pode ouvir. Eu cheguei na Bahia outro dia porque a Maniçoba é da Bahia. Não, a Maniçoba não é da Bahia. Quem fala, meu Deus. Não, isso dentro do já é mercado. novidade pra gente, né? Não sabia que tinha maniçoba na nem Bahia? sei. Não, maniçoba não é da Bahia. Tem o tipo de maniçoba de lá, maniçoba é daqui. Né? Porque o cacau, o primeiro produtor é a Bahia. Não é. Já É passamos. Medicilândia, Não é Medicilândia. Já Já passou. Pois já passamos. Já passamos. Não é. Então, você vai vendo a falta de informação. Não é não é aquela coisa da concorrência. Aliás, a livre concorrência mas não é isso. É que você tem que ter a informação correta. E se a gente não falar, Vai ficar por isso mesmo. fica por isso mesmo. Quem está falando em algum outro lugar passa a ser a verdade quem não fala. Por isso que eu ensinei Né? pro Consente. André, Para mim? ensinei para você aprendeu isso. Que o Brasil não foi descoberto na Bahia. Sim. Foi aqui. Onde foi descoberto o O Brasil? Pinzon. Aonde? Em Monsaraz, lá no Marajó.
É uma outra história. Olha, isso daí já... Começa Olha, essa eu não vou história, não começar essa começa história. isso. Pelo Não amor começa. de Deus, porque eu fui pra Judô cachoeira, Deixa isso lá na pra Bahia, outro de momento. Todos os Santos. Isso, pra Não, porque o outro- Brasil, a independência do Brasil foi que eu não vou nem entrar certo agora, porque a gente tem uma questão aqui para falar que é sobre o judô, sobre as artes marciais. E aí eu vou pedir para você se apresentar um pouco, falar da importância do judô, não só para o judô, como para a retaguarda e para o apoio de outras artes marciais. Hoje você tem o MMA, e se você tem um profissional de MMA que tem o judô na sua base, ele já tem meio caminho andado ali. Sempre está envolvido. Faz parte, né? E aí a gente tem umas referências de mestres, né? E eu preciso fazer uma menção aqui ao mestre Louro, ao trabalho que ele fez com muitas famílias, no amadorismo mesmo, né? Trabalhando as crianças de muitas famílias. Então, muita gente tem a referência do judô nas artes marciais. Antes de falar nas artes marciais, a gente conhecia o judô. É isso mesmo? Eu posso considerar que foi uma das primeiras linhas das artes marciais? Como é que a gente faz essa segmentação? Conta aí um pouco para a gente. Bem, meu nome é Alcido Campos, né? Eu sou sou vice-presidente da Federação de Judô, já fui presidente da Federação há mais de 5 anos, né? E Mais de quantos anos? Fala um pouquinho mais devagar. Presidente da federação, mais de? 5 anos. Mais de 5 anos, 5 tá. anos, né? Tá. E atualmente eu estou na federação como vice-presidente, né? E fazendo um trabalho de continuidade da gestão passada, né? E hoje, atualmente, o Adair Santos, é o nosso atual presidente da federação, e a gente vai elevando cada vez mais o nosso judô paraense, né? E você tocou no ponto que é muito importante para nós da gestão, que foi o nosso mestre Antônio Gomes, né? O Louro, né? Uma pessoa do Paraclube, uma pessoa exemplar, né? Índole, e trabalhou com a gente na gestão, né? E infelizmente na pandemia levou ele, né? Então, isso aí foi... Mas nós temos vários nomes, referências do judô, Sim. Que se tornaram referências nacionais, que saíram daqui do Pará. Sim, com certo? certeza, né? Temos vários atletas que foram destaque, né? Atletas de alto rendimento, Alto né? rendimento, né? Então, diante disso aí, vários atletas viraram referência, né? E a gente fica muito lisonjeado, né? E demonstrar que o estado do Pará tem uma grande potência, né, do judô paraense. Hoje, atualmente, nós temos uma atleta que é de nível nacional, que é Camila, que é do Clube do Remo, uma grande atleta nossa lá, que está avançando e crescendo bastante, né, no seu desempenho no judô paraense. A verdade, o judô feminino está bem forte. Na verdade, a gestão, né, não só para uma federação, mas a nível Brasil, a confederação, ela vem motivando várias mulheres, né, a participarem dos eventos e juntamente com a arbitragem, né? Então, há um movimento grande para que o feminino integre cada vez mais na participação dos eventos nacionais e também, por consequência, a gente podemos fazer dentro do evento estadual. Quando a gente fala de judô feminino, por exemplo, eu tenho algumas colegas que praticam judô, mas elas foram mais para se defender. É assim que a mulher chega no judô? Normalmente, na academia, né, chega alguns pais, né, levando seus filhos, né, e as mulheres sempre dessa forma, crianças da autodefesa, né. Então, a gente, no aprimoramento do conhecimento, a gente vai mostrando a técnica para ela, né, da autodefesa, né, que naturalmente, né, uma queda, um queimir, rolamento é primordial para que a gente comece a ter essa base fundamental, que realmente é muito importante para todos os judô, não só o feminino, mas todos os atletas de alto rendimento. O projeto social começa dessa forma aí, então é crescente, né? Depois partimos para o lado da técnica com o bom desempenho, destacando-se os nossos atletas de alto rendimento. Mas o judô ainda é um esporte mais masculino? Como o atletismo, como o ciclismo, né, também? Não, pois é, justamente a gente está aumentando essa demanda do feminino, né, para a gente tornar mais uniforme, né, dessa técnica do judô. Então, realmente está masculinizado, mas a gente vai tentando fazer o máximo possível que as meninas entram
né, e participe e se destaque no judô paraense. Sabe que eu tenho uma percepção sobre a história da equidade de gênero nas modalidades, Eu ia né? falar isso agora. A gente tem visto na corrida um equilíbrio maior. Muito Majoritariamente o esporte começou com um grupo de homens correndo pelas ruas descalço, né? Década de 70, 80, vamos lá. Na época que a sociedade E assim, a gente vê alguns esportes que têm uma predominância, né, de mulheres, outras de homem, e o desejável é que a gente equilibre isso, né? Mas acho que, sobretudo, o maior desafio, e isso parte da própria família, né, e da própria escola na educação, é proporcionar que as meninas tenham a oportunidade de começar a praticar esporte desde pequena. Sim. O menino ganha uma bola e a menina ganha uma boneca. Quem é que vai se mexer mais? O menino. O menino. E aí, assim, quando as meninas querem entrar no esporte, elas já estão com 8 anos, 12 anos. É por isso que você vê essa diferença. O tempo, né, um pouco mais de tardio. coordenação motora, de condicionamento físico, né, de desenvolvimento de habilidade dentro do esporte. Então, o esporte tem que ser inserido na vida das meninas também precocemente, como é feito com os meninos. Então, assim, hoje eu acho que são produtos diferentes, o futebol masculino e o feminino, mas ainda nós temos culturalmente ainda, né, dentro do nosso imaginário, de querer comparar o futebol feminino com o masculino. Mas veja como foi a trajetória das mulheres e como foi a trajetória dos homens. Né? Então, assim, eu acho que é um desafio para todas as modalidades. A federação ela precisa observar do ponto de vista da oportunidade para as mulheres lutarem, né? Terem competições femininas. Outro dia eu acompanhei uma luta de boxe que a menina veio de Muaná porque ela não conseguiu ninguém para lutar com ela, boxe, no Marajó, e ela veio para Belém. Quer dizer, existe até dificuldade para casar uma luta. Né? Então, assim, isso é um dever... Aí entra a gestão, né? Entra a gestão, a federação, né, evidentemente, tem a sua responsabilidade e o seu compromisso de ampliar isso. Mas isso é um dever da sociedade, da família, ali dentro do seu núcleo familiar, de incentivar as mulheres a praticarem esporte. Senão a gente vai estar ainda sempre discutindo, né, a questão esses do desafios. Gênero. Às vezes a própria família faz esse tole, né? Eu quero jogar futebol. Gente, até a década de 60 a mulher não podia praticar algumas modalidades esportivas porque era perigoso. Pois é, justamente era de menino. As atletas, né? Por exemplo, isso era por lei. Nível nacional, né? Então, quando já há um destaque em nível nacional e internacional, já há uma grande melhora para o grupo feminino. Olha mais referência, né? Bacana. Então, ela vai se motivando a ter mais e também para a família, né? Para deixar que... E mostrar as mulheres também competindo. Agora a gente vai ter a Copa do Mundo transmitida em TV aberta. Há quantos anos a gente vê a Copa masculina sendo transmitida em TV aberta? Agora a gente vai ter a Copa feminina. Isso renova o número de praticantes, né? E incentiva e motiva as meninas também a se encorajarem, a se empoderarem e lutarem pelo seu espaço para poder competir. Eu acho que não cabe nem mais, na minha percepção, a gente está nessa fase, sim, mas não cabe mais essa coisa da gente duvidar da inserção feminina em qualquer esporte. Né? A gente falar ou repercutir que a gente ainda está nessa fase de menos de um mundo aí um pouco machista dentro do esporte, etc., esquece essa fala, porque não cabe mais isso. É indiscutível isso daí, sabe? Não tem que se discutir mais. Tem que abrir as oportunidades de eventos. Isso é uma coisa. Até para que e a identificação de talentos. Isso é importantíssimo para as organizações esportivas de cada segmento. O judô ele é muito antigo nesse preceito, né? Nessa forma de dos projetos sociais, né? Dentro lá do clube, né? Então, essa captação de grandes atletas, né? Porque você trabalha as unidades desportivas, né? Sim, a federação tem os clubes dos clubes. Motivamos ele a participar, a integrar, né? De uma forma isso não pode existir, não. sistemática. Mas vocês estão com muitos eventos. Essa questão também, assim como acontece no ciclismo, Ricardo, na corrida de rua, no ciclismo, acontece também nas artes marciais. Vocês estão com um volume... Sim. Ou pelo menos se tenta, porque a gente continua sem ter apoio, né? A gente fala de apoio, mas continua sem ter apoio. E não foge a regra também para as artes marciais. É difícil ter os apoios para a vinda de eventos. Mas, mesmo assim, a gente aumentou. Vem uma crescente, né? De oportunidades grande, né? De competições, eventos. Justamente porque o evento está construindo mensagens do evento, normalmente, né? O calendário... Aqui no Pará. Aqui no Pará, né? Justamente também com um apoio
que foi feita uma parceria com a Federação do Estudantil, né? Então, Com a Federação Estudantil, não entendi. A Federação, parece, do Desporto Escolar, né? Ah, tá. Essa parceria também, ela abriu nosso leque mais ainda, porque a Federação, pessoas registradas, né? Então, pessoa aberta, competições abertas está acontecendo, né? Dentro das escolas, do ensino médio, do ensino fundamental. Né, para somar mais ainda o volume. Então, entendi. Com isso aí, a gente capta aqueles atletas que não estão federados, não estão registrados na federação. Junto com o esporte escolar, a gente integra e faz um trabalho em conjunto e nós aumentamos mais o grupo, né, da federação, né? Então, com isso aí, ele eleva mais a grande maioria dos atletas. A gente tá tendo mais E como é que você vê o atleta daqui do norte, da região norte, no contexto nacional? A gente está no mesmo nível? Hoje o olhar nacional também se volta para os atletas aqui da região norte? Não, como é que vocês fazem esse relacionamento? Com certeza, na verdade, a federação ela tem suas eliminatórias, vamos dizer assim, né? Então, fazemos a competição de nível estadual, né? As seletivas nós fazemos, depois fazemos... As seletivas municipais, então? Dentro do estado. Está dentro do estado, tá. E depois fazemos a nível regional, que são os brasileiros regionais. Que ano passado nós fomos campeões, aqui em Marituba, a competição brasileira, né? A competição regional são os estados da região norte, né? Então isso aí vamos eliminando, então vamos destacando os melhores atletas, né? E esse ano fizemos em segundo lugar em Macapá. Então vários atletas foram destaque em Macapá. Então hoje a federação é o segundo colocado no nível regional, né? Aí depois daí nós fazemos... Dentro disso aí, fazemos o brasileiro, né? Então, o sub-13, sub-21, as categorias já de base, né? Então, tivemos agora no sub-18, né? Foi o terceiro colocado um atleta nosso, né? Então, vai minando, vai reduzindo o grau de atletas de destaque, né? Então, a gente vai motivando, né? Então, o nosso maior incentivo justamente é captar esses atletas de projetos sociais que tem realmente, né? Então a gente abre o leque para puxar, e com isso aí a gente vai aumentando cada vez mais a nossa potência no estado, né? Porque tem muitos atletas... Movimentando o esporte. Movimentando o esporte e crescendo mais a adesão, tanto no masculino como no feminino, né? A gente ainda tem tempo ainda? A gente já tem tempo? Temos. 2 minutos. Não muito, mas 2 tempo. minutos. Eu vou tentar sintetizar. Um pouco. A gente vai... O que o Alcino está falando de encontrar na ponta trabalhos de agentes sociais que promovem esporte e lazer na periferia, no interior do estado, é uma realidade comum para várias modalidades esportivas. O que a gente precisa olhar é para a política pública, para desenvolver um sistema estadual e que ele saia do papel de fato para que você tenha leis estaduais de incentivo, porque a gente só tem a federal hoje. Sim. A lei Guilherme Paraense praticamente morreu. Você não consegue financiar mais iniciativas esportivas com renúncia fiscal. A gente precisa olhar o esporte como algo relacionado ao investimento na educação, na segurança, na saúde e numa série de coisas que ela as traz próprias a reboque. secretarias de esportes tendo esse olhar, tanto dos municípios quanto do estado, Mas né? convenhamos que assim... Que é difícil, assim né? como a Secretaria de Turismo... convenhamos o cara que assenta na cadeira foi aquele cara que ele não era médico, ele não era engenheiro, ele não era isso, não era aquilo. Disse, não, mas eu vou te botar lá no turismo. A do esporte é a mesma coisa. Então, é difícil você avançar. Né? Quando a gente vai olhar para a política pública, para o esporte, para o turismo, a gente acaba tendo dificuldade porque falta ainda política pública que dê conta de fazer com que federações e os agentes sociais tenham recurso perene para fazer investimentos no esporte. Engraçado que existe a política lá proposta. A gente, por exemplo, tem a política de apoio aos atletas de alto rendimento. Mas é alto rendimento, a gente tem que falar da base. Mas vamos voltar aqui para a base. Formação. Tem a política de apoio que não é usada. Não sai do papel. E também tem que ver se tem uma captação solicitada, uma busca solicitada pelas federações. Agora, existe. Veja, eu sei você que tá vai lá. olhar para o orçamento da CEL. Você tem CEL. disponibilidade de bolsas. Pois é, mas a São bolsa utilizadas é para quando o 10% atleta dessas chega no bolsas. auge. O atleta já está formado, já está performando. Não, É verdade, até ele é chegar lá, verdade. como é que ele faz? E a trajetória dele? Ele rala sozinho. Você está entendendo? Isso é o que vocês fazem no projeto social, que vocês estavam falando agora há pouco, de Acará?
Sim, mexendo com também, essa também. base, trabalhando isso. Eu quero levantar uma questão bem interessante que tu falou. Já acabaram 2 minutos. Da Já. do técnico assumir a função dele. Aí eu coloco um secretário de educação que é engenheiro ambiental. Aí eu coloco um médico para dirigir a Secretaria de Esporte. Ele vai só levar os meninos para fazer uns negócios dentro do hospital, né? Isso é muito Esse bom importante, senso, né? Ou essa falta de senso. essa problema. tecnicidade eu sempre defendi, né? Que você precisa atuar na sua área e ser bom na sua área. Eu acho que eu falo que todo mundo tinha que ser jornalista, porque a gente conhece um pouco de tudo, né? Mas você precisa ser profissional na sua área para você garantir que outros profissionais sejam formados a partir de você. É verdade. Senão não tem como, é impossível quase. Gente, assim, é muito legal. A grande vantagem de uma mesa redonda é que a gente não vê o tempo passar. É verdade. E é isso, você começa... Aqui a gente não está exatamente numa redação, a gente não está exatamente... Não é uma entrevista e nem um jornal que a gente tem hora para terminar. A gente tem, sim, um determinado tempo, e o nosso tempo está chegando ao fim, ou melhor, chegou ao fim. Mas a gente tinha tanta coisa, tanto papo para conversar, e eu quero dizer que vocês todos são um orgulho para o Pará, para a Amazônia, para todos nós que falamos daqui da nossa região e que identificamos pessoas que têm um conhecimento de causa daquilo que, em torno daquilo que faz, né? Então, parabéns pelo trabalho da IARTE. Eu acho que eu vou ter um outro olhar a partir de hoje. Espero que esse mesmo olhar que eu estou me propondo a ter a partir de hoje, de qualquer trajeto, de qualquer circuito de bike, outras pessoas também sejam influenciadas a partir desse programa. Então, parabéns. Eu peço que você fale um pouquinho, faça suas saudações finais e fale se vocês estão com algum projeto imediato, um roteiro novo, para a gente começar aqui a sequência de despedida. Né? A IARTE agradece esse espaço desde ontem, quando você me convidou. Topo, eu vou. Muito obrigada, viu? E assim, a gente tem diversos projetos. E o próximo projeto da IARTE, que está perto, setembro. A IARTE vai estar festejando seus 20 anos ininterruptos de Parabéns. evento. E estaremos no O Marajó. espaço já está aqui aberto novamente, aliás, para quando vocês quiserem, tá, gente? Estaremos é só lá acessar. no Marajó, que é a nossa casa lá desde 2003. A IARTE Maravilha. estará lá realizando o evento. Serão 70 quilômetros de trilha, Eita. com espaço para também os parentes irem participar. Já cansamos. Já cansaram. Não, você não precisa pedalar 70 quilômetros, você pode ir fazer a viagem na É aquilo lancha que ele até chegar disse, né? lá, e de lá você é deslocado para o seu hotel. Você Eu fica vou com no as hotel. manas. Não, eu vou dar a partir daqui, eu espero vocês lá na Eu vou com as manas, lá na eu vou chegada, com as no manas. Você pórtico de espera na chegada. chegada, na beira da praia, na sua piscina. Eita, Enquanto você maravilha. está lá relaxada, curtindo o local, o seu parente, seu amigo, a sua namorada, marido, esposa, Tem sempre alguém está representado. sofrendo lá no mato, né? E você chega tranquilo. É feito para todos participarem. A IARTE, ela não gosta de pegar o ciclista e separar ele da sua família. Nunca foi o intuito da IARTE. A IARTE, ela gosta de pegar o ciclista, a família toda para participar. A IARTE, ela tem assim, desde que ela nasceu, IARTE, quanto pior, melhor. Pior a trilha, o percurso. Sim. Bem duro, né? E IARTE é uma família. Traga a sua família para a nossa família. Legal. Maravilha. Muito obrigado, Guilherme Bahia. Parabéns pelo trabalho. E a gente vai estar aqui te acompanhando Agradeço. sempre. Extensiva a você, muito obrigado pela sua presença, Obrigada moça. a você pelo convite. E eu faço um convite aí para quem quiser pedalar, começar a pedalar, é só procurar a gente. Vocês vão conhecer lugares novos através da bike, que é encantador. Ainda mais na Amazônia, né? Andar de bike na Amazônia é tudo de bom, Maravilhoso. Ricardo. Cris, te agradecer por esse convite, né? E sei que você é uma lutadora dessa causa do turismo. Né? Verdade, E agora pelo verdade. turismo esportivo mais ainda, né? E convidar vocês para o dia 29 de outubro, André Lohan, minha corrente aí, vocês, para fazer aí o 5º desafio das dunas em Salinópolis. Estão convidados. Vamos Façam lá. esse desafio, entendeu? É muito fácil, é tranquilo.
Não Com tem muita certeza. dificuldade. Bora baixar aquelas A dunas gente lá. vai correr de bicicleta. Tá, só vai pela praia de bicicleta. O Charles está apoio, sorrindo apoio. lá. Olha. O Charles, Então, para quem não sabe, é o responsável pela equipe técnica aqui. É isso aí. Então estamos juntos e a hora que precisar da gente, tamo aí Maravilha, pra tá junto sempre, com meu vocês. amigo. Cris, Alcindo. Obrigado pelo convite, né? Justamente a federação está sempre à disposição, né? O presidente Daelson realmente agradeceu por essa grande motivação e a gente fica lisonjeado por essa participação, né? De estar aqui presente e me referenciando junto à federação. Né? Então, nós sempre estamos de portas abertas para todos os tipos de esportes, né? O nosso esporte olímpico, né? E crescendo cada vez mais no masculino, feminino e nas demais modalidades, que é importantíssimo. E acrescentar muitas parcerias, que é fundamental no crescimento do nosso esporte. É isso que a gente quer, conexão. É por isso que a gente está aqui. Conexão à Voz da Amazônia, que hoje trouxe André Lohan, super especial. Muito obrigada pelas suas narrativas, pelas suas falas. E você é um cara muito especial, que tem todo o nosso aplauso. E obrigada pelo seu apoio e sua força a todo esse conhecimento que você sempre traz junto em qualquer bate-papo. É um cara que briga pelo esporte, né? Ele é fogo. Bom, fico Ele é feliz. danado. Nosso defensor aí nas Ele é telas. danado. Fico feliz, né, de estar aqui com vocês, né, reencontrando amigos, né, de compartilhando histórias. Eu acho que a gente precisa olhar o esporte para além do futebol, para além do resultado. Eu acho que o esporte precisa se conectar com outras disciplinas, né? Ele precisa ser interdisciplinar, ele precisa ser multidisciplinar, como o turismo, por exemplo, né? Com a economia, com o meio ambiente. Então, eu quero trazer essa perspectiva do esporte para que a gente possa olhar a nossa região também como um local onde você possa ter experiências incríveis, praticando esporte, cuidando da saúde, né? Fazendo atividade esportiva. Seja o judô, seja a corrida, seja o ciclismo, eu acho que a gente consegue se conectar com a nossa região de uma forma única. E aqui na Amazônia é o lugar onde você pode ter experiências inesquecíveis, né? Com comunidades que você nunca imaginou, com estilos de vida que você nunca imaginou, em lugares que vai fazer você transpirar intensamente. São imersões intensas aí, né? Que o sobretudo, mundo pode ter. Nunca né? se esquecer de uma experiência que foi aqui na Amazônia. É verdade. A Amazônia traz experiências únicas. Vou dizer para você também, André, que eu achava que tu era só aquele menino bonito que entrava na TV. Não sabia. Nem um bonito na verdade, né? Mas a gente entra maquiado, a gente fica mais bonito, né? Mas foi muito interessante descobrir que, além de tu ser atleta, tu trabalha com pessoas, né? Cuidando de pessoas, porque quando vocês cuidam dessa base que são as crianças, a perspectiva da transformação de um mundo melhor, ela gira em torno de 360 graus. Então, é muito interessante o trabalho que vocês fazem quando tu fala que tu traz a família para dentro do arte, né? E quando ela agrega mulheres, meninas que venceram desafios, que venceram uma depressão, como ela mesma disse que venceu uma depressão. É muito bacana. Eu estou mentalizando aqui subir as dunas, nem que seja caminhando. Sim, pode ser. Importante é ir no seu ritmo. Né? Não, e subir, tendo um lago, tá tudo certo, porque Pra sobe, descer chega lá, mais desce fácil. rolando. Pra descer mais fácil. Bolando. Já deu um banho Joga lá a no bicicleta. da Coca-Cola. Pois essa é a intenção. Guilherme Bahia vai estar esperando você lá. Olha aí. Gente, o espaço está sempre aberto. Yolanda, querida, mais uma etapa vencida nesse Conexão. Valeu ou não valeu? Muito. Valeu muito ter conhecido a experiência de vocês, conhecer vocês. Eu não conhecia alguns, né? E é muito bacana ver histórias, conhecer pessoas diferentes, igual vocês, que fazem diferença no espaço onde vocês estão. Isso é muito bacana. A gente precisa de embaixadores como vocês, para motivar outras pessoas e também para fazer com que aquilo que a gente faz seja conhecido, aquilo que a gente estava falando, de contarmos a nossa história, de que as pessoas conheçam a nossa história a partir de nós e não a partir de uma matéria que eles viram. É isso. Né? Gente, muito obrigado. Espaço sempre aberto. Todos vocês um beijo carinhoso. E a gente fica por aqui. Mais uma etapa vencida, mais um Conexão. E até a próxima com vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Até mais.